Olá, queridos, que Deus os abençoe em mais esse dia. Nós estamos, então, acertando os detalhes para que possamos continuar a fazer a live, agora, a princípio, às quartas-feiras. Não conseguimos fazer nessa última quarta-feira, porque não houve tempo hábil para ajustar as coisas, mas certamente na próxima estaremos fazendo ao vivo com os irmãos aí pelo chat. Ainda assim, eu queria nessa oportunidade deixar registrada uma palavra de reflexão para vossas vidas, as nossas vidas, nesse dia que nos fez o Senhor. E eu queria te convidar então para que no livro segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo de número 1, nós possamos fazer essa leitura e essa meditação. Diz assim, capítulo 5, então, de Lucas, a partir do versículo 1. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. Ou melhor, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pegamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Versículo 6, fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande, que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Amém? Então, queridos, aqui nós vemos algumas informações ou o contexto de situações. Jesus ele estava pronto a servir a palavra de Deus a quem tem fome, né? Sede e fome de Deus. Então aqui havia uma multidão buscando informações, buscando conhecimento das coisas do Senhor. Nós vemos também o que? Homens cansados, pessoas que estiveram trabalhando, pescadores que estiveram, junto com o próprio Simão Pedro, trabalhando a noite inteira, seguindo o processo da vida. A vida segue o seu processo. Trabalhar, importa o que? Trabalharmos para sustentar, para prover a nossa vida e a nossa família. Nós vemos também a autoridade do Senhor Jesus, que subitamente entra num dos barcos. Nós vemos a providência divina, nós vemos fé e nós vemos recompensa em razão da fé. Sabe quando você vai fazer algo e não dá certo? Isso é muito comum na vida humana. Você se prepara, você planeja alguma coisa e não funciona, não dá certo. Nesse século XXI, cada vez mais o estresse, a estafa, a ansiedade provocam problemas sérios na vida das pessoas. E quando as coisas não dão certo, você se vê cansado, às vezes até frustrado. Mas olha, o Senhor, Ele te chamou. E tendo Ele te chamado, Ele conta contigo. Quem sabe Simão ali naquele momento, não é? A noite não deu certo. E a vida de pescador parece que é dessa forma mesmo, né? Ele planeja, tem um dia que tem fartura, tem um dia que tem alguma coisa, tem um dia que não tem nada, mas ele mantém a sua rotina, ele mantém o seu processo
a sua busca. Ele não pode parar. Nós não podemos parar. Nós não podemos simplesmente desanimar e deixar tudo para lá, porque aí piora mais ainda. Nós temos que continuar, seguir o processo. Mas quando o Senhor, ele te chama, ele conta com você. Então, o mesmo barco que não serviu para Simão, a mesma situação, não é? A mesma questão que não serviu para Simão Pedro, não serviu para pegar peixe, serviu para que a palavra do Senhor fosse divulgada. Então, se eles não tivessem ali, naquela noite, procurado fazer a sua parte, cumprir o seu processo, Jesus ele não teria barcos ali à disposição para que Deus seja ou fosse, naquele momento, então, glorificado, e pessoas com sede e fome da palavra de Deus fossem assim saciadas. Então, uma coisa Jesus sabia, que chegando ali, encontrando uma multidão, poderia contar com os barcos, porque sabia que os pescadores, não é, naquela noite estavam pegando peixe. É claro que podia passar pela cabeça de Simão e de outros pescadores, não é? Poxa, estou cansado, limpando aqui o barco, lavando as redes, sem pegar nada, preciso descansar, com essa frustração dentro do meu coração de não ter conseguido nada. Mas Jesus, ele está fazendo a obra, e aí ele conta com aqueles barcos, ou o barco de Simão, em primeiro lugar. E aí, o barco vira palco para a vitória de várias pessoas. E depois, então, que o Senhor Jesus se utiliza de algo que é de alguém, de algo que está à disposição de alguém para suprir as necessidades da sua própria vida, Jesus ele não vai esquecer daquela pessoa. Olha, ninguém faz nada para o Senhor rompendo com suas próprias dificuldades, fragilidades, frustrações, que não venha a ser recompensado. Então, depois da pregação, certamente Jesus ele despede as pessoas que foram ouvir, e ele se lembra imediatamente de Simão. Ele sabe que as coisas não foram boas na noite anterior. Olha, Jesus conhece a sua vida, Jesus sabe o que está acontecendo, Jesus sabe da sua escassez, Jesus sabe das suas necessidades, mas ainda assim, no momento em que as dificuldades se aglomeram, Jesus quer contar com você, e contando ele com você, você pode contar com ele. Louvado é o nome do Senhor. Então Jesus fala para Pedro: Pedro, agora você vai lançar a rede, né? Vai até um determinado lugar, lançar a rede. E Pedro diz: olha, nós fizemos isso a noite toda. Quantas pessoas diriam: olha, não vou, estou cansado, entendeu? Respeito a sua opinião, respeito você, mas não vou fazer. Não vou fazer, estou muito cansado, essa hora não tem peixe, essa hora as coisas não acontecem, eu prefiro ir descansar. Mas Pedro faz o contrário. Pedro diz: olha, nós ficamos aí buscando a noite toda, mas tudo bem, ao seu comando a gente faz. Louvado seja o nome do Senhor. Que exemplo tremendo aqui de Simão Pedro, um homem extremamente imperfeito, que vai passar por situações que demonstram a sua limitação humana. Mas olha esse momento importante. Ele simplesmente cedeu à palavra do Senhor. Voltou lá, né? Lançou a rede, confiando, e aí aconteceu isso. Eram tantos peixes que o barco quase afundou, teve que chamar outro, e aí veja que outras pessoas acabaram participando também da bênção. É claro que Pedro não ia ficar com todo aquele peixe. Outras pessoas que precisavam sustentar suas famílias também participaram, não é? E o nome do Senhor foi glorificado. Agora veja, por que tudo isso aconteceu? Porque Pedro, ele estava lá, fazendo a parte dele. Pedro estava buscando o resultado conforme as suas próprias forças.
E quando não aconteceu para ele, quando ele teve a necessidade de suprimento, mas ele por si só, por si próprio, não conseguiu, Jesus ele sempre está por perto. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está por perto de você. Jesus, ele quer multiplicar os recursos. Agora, você precisa confiar, você precisa entender que muitas das vezes você não vai conseguir. Mas ainda assim você precisa continuar esperando no Senhor. E certamente, não muito tempo depois em que você não conseguir um resultado esperado, e que você vê que as coisas não estão boas, que o sustento não aconteceu, ou que algo que você precisa, você não conseguiu conquistar, Jesus vai te dar a direção. Onde é que você vai receber? E veja o seguinte, Jesus não tirou eles dali, os transportou para um lugar distante, não. No mesmo lugar onde eles buscaram e não conseguiram, naquele mesmo lugar, o Senhor abençoou e falou, joga agora. Vai lá e joga agora. Então veja, se o Senhor quiser abençoar, Ele abençoa onde você está. Aleluia. O Senhor, Ele movimenta os recursos para que você seja abençoado exatamente no lugar da sua frustração, no lugar onde houve a dificuldade, no lugar onde você tanto tentou e tanto se desgastou e nada conseguiu. O Senhor, se quiser, Ele fala para você, olha, vai lá de novo, aleluia, porque agora eu estou dizendo, e quando eu digo, as coisas acontecem. Por sua própria conta, você está sozinho. Agora, quando você está comigo, eu estou contigo. Estando eu com você, aleluia, até aquilo que antes você não viu, agora você vai ver. E muitas das vezes, querido, querida, no mesmo lugar onde você fracassou, Deus faz você obter uma grande vitória, para que o nome dele seja glorificado e para a sua felicidade prometida, porque existe uma promessa de felicidade para aqueles que estão no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, assim como Pedro ali, ele se retirou à sua condição humana e contou com Deus e obedeceu à voz do Salvador e obteve resultado. Amém? É claro que se o Senhor Jesus tivesse dito, olha, vamos sair daqui, vamos lá para o outro lado e lá vocês vão jogar a rede. Ele faria também, mas resolveu o Senhor Jesus fazer ali. Por quê? Porque onde ele quiser fazer a bênção acontecer, o milagre acontecer, quando ele resolver fazer, se houver obediência, as coisas acontecem. Então, conta com o Senhor e obedece o Senhor com todo o seu cansaço, com toda a sua frustração, não é? Siga o processo da sua vida, faça o que você tem que fazer, que aquilo que você não conseguir, naquilo que você não conseguir, estando você perto do Senhor Jesus, Ele, claro, vai estar perto de você e vai resolver a sua situação. Conta com Ele sempre, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Deus te abençoe em mais esta oportunidade. Seja feliz e fique em paz, juntamente com a sua família, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.